para mim e para você. A altura. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os aqui presentes, encarnados, desencarnados, os nossos amigos que nos assistem pela internet. Para dar início, a gente sempre tem os recadinhos, principalmente para os novos na casa, não é? Que as nossas palestras são todos os dias, menos às sextas-feiras. Às segundas, terças e quintas, às 20 horas, às quartas, às 14, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10 horas da manhã, onde temos evangelização infantil. Então, quem tiver alguma criança em casa, é um dia muito gostoso. A casa fica com uma outra cor com a criançada, né? Quando desce para receber o passe, é muito gostoso. E nesses dias, meia hora antes, temos o plantão de atendimento, para quem quiser tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa. Estão todos convidados para o nosso curso preparatório de Espiritismo, primeiro ano, o ano que vem, né? Então necessita que esse ano seja feito um preparo, que é aos sábados, às 16h15. Quem estiver interessado é só comparecer. Às sextas-feiras, às 19h30, nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos. Não é um trabalho espiritual. Não tem passe, não tem palestra, é só um grupo de apoio mesmo, uma conversa para dar força nessa hora difícil, né? E também estão todos convidados para a nossa viagem a Araxá e Sacramento, que será em outubro, no final de semana, dia 28, 29 e 30. Quem já teve a oportunidade de fazer a viagem, é muito gratificante. É um passeio onde a gente distrai, sai de São Paulo, muda a rotina, mas são ensinamentos, é um passeio espiritual, não é? Com um cunho bastante espiritualizado. E nosso trabalho social, onde não precisa ser um membro de trabalho espiritual da casa para participar. As nossas cestas básicas, todo segundo sábado de cada mês, e todos os sábados nós temos distribuição de lanches para os moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru. E sai daqui mais ou menos umas 17h30, 18 horas. Então, quem estiver interessado, né, pode já vir, né, que sempre é bem-vinda. A palestra é às 3, às 4 o curso e às 5 e pouco que sai para o lanche, tá? Então, recadinhos dados, vamos nos concentrando, deixando fora todas as nossas preocupações, estando aqui só nós, mas por inteiro. Vamos levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e humildemente nos dirigirmos a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais essa bendita oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Abençoe o esforço de todos aqui presentes nesta noite fria. Abençoe o esforço dos nossos abnegados irmãos do plano espiritual, que de há muito já vem aqui preparando o ambiente para que possamos ser bem recebidos. Jorre um intenso jato de Tua luz sobre esta casa abençoada e dai-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado mais este trabalho da noite de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter aqui a nossa irmã Leda, com um tema muito legal para a gente aprender bastante. Boa sorte. Nós brincamos bastante, né? Quando a Sandra nos coloca o tema, primeiro, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados, né? Em nome da casa e especialmente em nome de Jesus. Nós brincamos quando a Sandra coloca os temas, a gente pega, a hora que pega o tema assim, fala, mas que tema cabeludo, como é que eu vou desenvolver isso, né? Coube a mim falar
irresponsabilidade. Olha que tema pesado. Irresponsabilidade. Olha, o livro é Dores da Alma, né? do espírito Hamed. Então, o Hamed trata de temas atuais à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita nada mais é que o Evangelho do nosso querido mestre, né? Estudado sob uma ótica contemporânea moderna, né? Que Kardec codificou. Quando nós pensamos nas palavras começadas, algumas palavras começadas com I, como tema da noite, irresponsabilidade, nós vamos vendo que esse prefixo I, normalmente ele anula, né? É dizer que não tem, não existe. Por exemplo, quando eu digo irreal, é alguma coisa que não é real. Imaturo, não tem maturidade. Inaceitável, algo que não é aceito. E assim por diante. Então, irresponsabilidade, no caso, seria alguém que não tem responsabilidade. Então, nós vamos tratar do tema responsabilidade. Então, aquele que não tem a responsabilidade seria considerado pelo espírito irresponsável. A responsabilidade, olhando no dicionário, ele quer dizer que a capacidade que nós temos de responder pelos nossos próprios atos. Agora, quem que é capaz de responder pelos seus próprios atos? Uma criança é capaz? Não, uma criança não é capaz. Alguém que teve uma encarnação de expiação, com um problema mental, com uma dificuldade dessa, é capaz de responder pelos seus atos? Não. Então nós precisamos estar amadurecidos para responder pelos nossos atos. E esse amadurecimento, ele passa não só pelo cronológico, não só pela idade, porque muitas vezes nós encontramos pessoas, né, cronologicamente consideradas adultos, mas espiritualmente, tratando de um tema espiritual à luz da doutrina, espiritualmente são imaturos. Então nós temos a idade cronológica e a idade espiritual. Então, dependendo do ato, nós vemos as pessoas praticando e dizemos, mas é um irresponsável. E muitas vezes não é um irresponsável. Ele não tem a idade suficiente para entender. Não tem esse amadurecimento espiritual. Quantos e quantos desatinos nós encontramos na sociedade atual? Que muitas vezes julgamos, falamos. Será que as pessoas que cometem esses erros, né, essas barbarizam socialmente, será que têm consciência do que estão fazendo? Será que têm essa capacidade de responder pelos seus próprios atos? Muitos deles estão numa idade cronológica avançada, relativamente avançada, mas a idade espiritual, o entendimento espiritual não acompanha. Então acha que a vida é aqui e agora. Ela inicia no berço e se encerra no túmulo. Então nós temos que aproveitar. Ora, eu posso fazer, porque a nossa justiça, muitas vezes, ela é cega a determinadas coisas, a determinados atos. Ela não consegue alcançar aquele que pratica um ato irresponsável. E essas criaturas que praticam esses atos fogem à compreensão de que diante de Deus existe uma lei maior, que é uma lei que a todos alcança. E se não é uma lei que nos alcança materialmente, nessa sociedade que nós convivemos, ela vai nos alcançar além. Muitos não têm essa compreensão que nós temos, que o Evangelho de Jesus nos dá, dessa transcendência que nos torna abençoados. Nós dizemos não privilegiados. Nós não somos privilegiados, nós somos abençoados de chegar até nós essas lições de Jesus. Mas, com essa bênção, vem a responsabilidade. Porque nós, sim, cada um de nós, conhecendo as leis de Deus, conhecendo a transcendência da vida, sabendo que ela não termina por aqui, e que os nossos atos são vistos pelo Pai, e
mais do que tudo, estão inscritos na nossa consciência e que eles nos seguirão aonde nós formos, então nós sim seríamos responsáveis pelos atos que cometemos, porque nós já conhecemos. Então é diferente quando nós avaliamos essa responsabilidade. Depende muito daquele que comete o ato. O Pai de amor, a doutrina nos mostra, né, através de Jesus, que veio nos apresentar esse Pai de amor, esse Pai que compreende, esse Pai que nos oferece a oportunidade que nós necessitamos. E Ele oferece igualmente essa oportunidade a todos, bons e os que não são bons. Bons e aqueles que serão bons, porque todos um dia serão bons. Essa é a lei de Deus, é a lei do progresso. Então Ele oferece essa oportunidade a todos. E é muito importante que convivamos juntos para uns servirem de modelos e de espelho para os outros. Por isso que Ele nos coloca. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, mas qual é a finalidade do bom conviver com os maus? Os Espíritos respondem, qual seria a utilidade de conviver somente entre os bons? Precisamos conviver também entre os maus para servirmos de exemplo e de modelo, para que eles se espelhem nos bons e aprendam alguma coisa. Estamos inscritos numa escola bendita, que é o santuário terrestre. É a escola das almas, a Terra. E na escola nós recebemos todos os alunos. Eles entram nessa escola bendita, depois são selecionados pelos diferentes graus. E quando partimos desta para outra, na próxima etapa, nós poderemos ser promovidos de turma ou ficarmos na mesma turma. Então essas escolhas, esses caminhos que nós fazemos pelos nossos atos, nós temos que perceber bem a capacidade de escolha que cada um tem. O que cada um entende, qual é a consciência de cada um que pratica esse ato. Ele é realmente um irresponsável? Ou ele é um ignorante, não no sentido pejorativo, mas de desconhecer as leis de Deus? Então, nesse sentido que nós temos que compreender. E a média vai dizendo também que essas escolhas que nós fazemos, ela influi na nossa jornada reencarnatória, na nossa evolução espiritual. Nós já começamos, nós aqui, espíritos medianos, que temos essa graça, essa bênção de entender as leis de Deus, nós já começamos as nossas escolhas, né? Essa responsabilidade que temos já no plano espiritual. Quando nós estamos juntos com os ministros, esses espíritos de Jesus, que patrocinam, participam do nosso plano reencarnatório, nós, junto com eles, já fazemos as nossas escolhas. Por quê? Porque sentamos para ter esse nosso plano. O que é a nossa reencarnação? Ela é um plano. Ela é aquele plano que ele é feito. O plano, uma vez feito, ele é seguido e estabelecido aqui estando ou não. Porque nós sempre dizemos que a reencarnação, ela é um projeto, não um decreto. Um decreto seria se nós fôssemos fantoches espirituais. Quer dizer, não, você vai reencarnar, com tantos anos acontecer isso, depois aquilo. Qual seria a nossa responsabilidade? Então, a responsabilidade que o Pai nos coloca nos ombros é o livre-arbítrio, ou seja, essas escolhas que nós fazemos. Começando do nosso projeto reencarnatório, já começamos a escolher antes de aqui estar. Escolhemos tudo. Até André Luiz, através de Chico Xavier, nos mostra no livro Missionários da Luz, que até o nosso corpo físico, nosso organismo, nós temos acesso a ele, a saber como vai ficar. Até isso nós escolhemos. Quando nós vemos que uma coisa está muito perfeita, funcionando muito bem, nós pedimos junto aos ministros da encarnação que dê alguma seguradinha, uma piorada, né? Numa parte ou na outra, para que seja o nosso freio, para que a gente para que não possamos nos distrair do nosso compromisso quando aqui chegamos.
E quando nós chegamos, a nossa responsabilidade vai variando, ela vai crescendo de acordo com a nossa compreensão. À medida que nós vamos compreendendo as leis de Deus, nós vamos sendo mais responsáveis. E nós vamos sabendo, a Med diz na lição da noite, que a nossa responsabilidade, as nossas escolhas começam no nosso pensamento. Nós pensamos que o pensamento é físico, que ele fica no cérebro, e não é. O pensamento é extrafísico, o pensamento está no espírito. Então o espírito é o ser pensante, e o pensamento cria. Então os atos, as atitudes, primeiro eles acontecem no pensamento. E pensamento, sendo uma matéria, não é um nada o pensamento, ele é uma matéria. E cada vez que nós emitimos essa matéria em forma de pensamento, ele fica em algum lugar. Ele se condensa em algum lugar. Não é que nós pensamos e aquilo some, se evapora, de espécie alguma. Até no gibi mostra a realidade. Como que a gente vê no gibi? Quando está pensando. Quando está falando, é a linha contínua. E no pensamento fica as bolinhas, não é? Então, mesmo essas bolinhas ficam no plano espiritual, nosso pensamento. Os espíritos dizem que quando nós planejamos uma coisa má, com falta de responsabilidade, aquele fato nós já plasmamos em algum lugar do cosmos. Nós já plasmamos aquilo. Pensando, por exemplo, num crime, como vou fazer, o que vai acontecer, aquilo já se concretiza em algum momento, em alguma dimensão. Já está concretizado. Então já começa aí a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelo que pensamos. Porque é o primeiro. Como que nós agimos? A não ser que seja irrefletidamente, seja um ato reflexo. Mas a maioria dos nossos atos, eles são conscientes e pensados. Primeiro nós pensamos, refletimos, e aí então agimos. Então, não podemos ser irresponsáveis nem com a nossa forma de pensar. Por quê? Porque depende do caminho que nós vamos fazer, a nossa jornada começa nisso que eu estou plasmando, no que eu estou pensando, na força do pensamento. Né? Tudo isso, meus atos, o meu estado físico, o meu estado de humor, a saúde, tudo isso passa pelo pensamento, que é um produto do espírito. Então eu estou aqui para educar o quê? Para melhorar o meu corpo? Também. Eu preciso cuidar do meu organismo físico, que ele é o instrumento do meu espírito para a minha evolução. Mas, especialmente, a maior missão que eu tenho, o meu maior compromisso, é cuidar do espírito para evoluir. Porque o nosso corpo vai ficar aqui. E o espírito continuar da mesma forma como ele está agora, é que vai ser essa viagem, é como ele vai chegar no plano espiritual. Então, esse caminho que nós percorremos, que nós fazemos, não existe de forma alguma fatalidade. Ah, isso tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Nós planejamos na espiritualidade alguns fatos. Outros, nós vamos criando compromissos. Às vezes eu digo, mas isso aqui é meu karma do passado. Muitas vezes não. Muitas vezes é a minha irresponsabilidade do presente. Muitos fatos se agravam agora. São atitudes equivocadas que eu tenho que me comprometem. E que a minha ação é comprometedora, a reação, na mesma proporção, também me compromete. É uma reação negativa, porque eu tive uma ação negativa. Então, essas atitudes que eu pratico, meus pensamentos, meus atos, essas escolhas que eu faço, a Med compara como grãos de areia, que nós somos, assim, através dos nossos atos, como grãos de areia. Um grão sozinho de areia não é nada, mas nós vamos juntando grão após grão, vai ficando um monte, vai ficando uma colina, vai ficando uma montanha e se tornando uma cordilheira, ele diz. E assim somos nós. Se nós cristalizarmos o nosso pensamento em negativos, em situações negativas, nós vamos sendo esse grãozinho de areia que está crescendo. Negativo hoje, negativo amanhã. Então eu vou formando esse monte. E aí vai ficando a colina, cada vez mais difícil de controlar.
E Joana de Ângeles, ela tem uma frase muito interessante, espírito, né, do Divaldo, guia, protetor do Divaldo. Ela diz assim: vigia a nascente do seu coração. Joana de Ângeles diz. Porque aí é que começa tudo. Aonde que é a nascente do nosso coração? São as ideias que nós vamos tendo, que eu vou pensando, os julgamentos que eu faço, como que eu encaro, o enfoque que eu dou à vida. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 860, Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem, por sua própria vontade e atos, interferir nos acontecimentos que deveriam realizar-se, seja na nossa encarnação? Se o homem pode interferir nesses acontecimentos, os espíritos dizem que sim. E explicam como que nós podemos interferir nos acontecimentos. Olha a nossa responsabilidade. Eles dizem, através do bem, através do amor, toda a ação para o bem, ela anula o mal que foi feito. Olha que coisa maravilhosa que é a lei de Deus. Cada vez que a gente ouve falar isso, a gente se emociona, porque não existe falta que seja irreversível diante da lei de Deus. A doutrina espírita mostra claramente isso. Não por isso que nós vamos cometer falta, de forma alguma. Mas não existe nada que seja irreversível. Tudo tem conserto, tudo tem jeito diante da lei de Deus. Então, tudo aquilo que eu fiz de errado lá atrás, hoje, através do bem, eu vou anulando esse mal que eu fiz. Porque a lei de Deus, ela é justíssima. A nossa lei da encarnação, a responsabilidade que nós temos, porque imagina, nós planejando a reencarnação, nós queremos nos ressarcir de dívidas do passado. Quando nós chegamos aqui, nós esquecemos, somos agraciados pelo esquecimento. Então nós perguntamos, mas por que eu? Por que acontece isso? Muitas vezes nos fazemos de vítimas, mas tudo acontece comigo, por que eu? Então, diante da lei de Deus, nós podemos ter ou a compreensão, como nós temos, entendemos a lei de Deus, podemos nos revoltar ou podemos nos resignar. Agora, quando nós compreendemos a lei de Deus, nós vamos agir para o bem, ou não? Claro que vamos, porque nós sabemos que o bem, ele nos leva para frente, nos coloca, nos dá esse otimismo, nos impulsiona essa caminhada adiante. Agora, se eu me revolto, o que acontece? Aí que nada dá certo mesmo, experimenta se revoltar. Não tem jeito, porque são coisas minhas. Então, muitas vezes, essa revolta vai me agravando os débitos. Lembra que nós dissemos que muitas vezes não é nem do passado. São coisas que eu trago do passado, mas que eu não sei resolver agora e que eu vou aumentando o meu processo. Eu vou aumentando essas minhas provas, de pequenas elas se tornam grandes. Então, se eu posso interferir nesses acontecimentos, eu posso interferir sim, para o bem ou para o mal, me comprometendo mais ainda ou me ressarcindo de tudo isso que eu me comprometi no passado. Então, essa é a compreensão da lei de Deus. Não é aquela resignação mórbida, tem que ser assim, sabe? E isso acontece comigo, porque, sabe, lá atrás. Não é isso não vale diante da lei de Deus. Isso eu não estou realizando. O Pai quer ação, o Pai quer o amor. Jesus dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus dizia isso. E cobre. Então, todo o amor, todo o bem que eu faço, é uma satisfação muito grande para mim. Então, essa ação do bem é que vai mexendo, que vai me descompromissando lá no meu karma, que eu falo, que vai melhorando, que vai suavizando. Nós sempre costumamos lembrar, quando falamos dessa ação para o bem, daquele trabalhador espírita. É uma história que a maioria conhece, né? Aquele trabalhador de uma casa espírita, e que ele era assíduo, ajudava, fazia o seu trabalho social, enfim. Um certo dia, no seu trabalho, ele perdeu o dedinho numa máquina.
Nada a ver com o nosso presidente, não, nosso ex-presidente, não é dele que eu estou falando, é de um trabalhador anônimo de uma casa espírita. Perdeu o seu dedinho numa máquina e ficou muito revoltado. Como assim? Eu faço tudo, eu trabalho para o bem, como é que pode acontecer isso comigo? Tanto bem que eu faço. Se afastou um tempo da casa espírita, porque assim, quando está tudo bem, nós vamos felizes, quando está acontecendo de acordo com o que nós achamos que é o nosso melhor, nós vamos, está tudo bem. Quando não dá certo, eu me afasto, porque talvez Deus não mereça, os espíritos não mereçam minha presença, né? Então eu me afasto. Então ele se afastou. Aí, quando a coisa começou a apertar e ele resolveu voltar, ele teve a resposta de um amigo espiritual. E ele, muito revoltado, dizendo, como que podia? Como? Mas por que eu, como trabalhador, perder o dedo numa máquina? Aí o espírito disse para ele, pois é, meu irmão, na sua linha kármica estava para você perder o braço. Você perdeu o dedo porque você recebeu essa graça de Deus. Então ele conseguiu, através do trabalho no bem, mudar o seu karma. Ele tinha que passar por isso. Ele precisava, porque não adianta somente o arrependimento. É preciso a reparação. Aquilo que eu causei, preciso sentir, porque é educativo. Como que nós nos educamos? Nós nos educamos passando por aquele processo, sentindo tudo aquilo que eu tenho necessidade para o meu crescimento, porque a experiência, nós não conseguimos passar um para o outro, a experiência se vive. Então, a lei não é punitiva, ela é educativa. Então, eu posso suavizar esse meu karma, como eu posso comprometer ainda mais. Essa é a lei de Deus. E somos, cada um de nós, com a nossa responsabilidade, nós somos conhecidos pelas nossas obras. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, ou deixamos de fazer de bom, tudo isso influi nas nossas escolhas. Esse é o nosso livre-arbítrio. E é exatamente sobre essas obras, sobre as nossas realizações, é que vai pesar essa responsabilidade. No plano espiritual. Porque aqui nós estamos passando, nós pensamos que a Terra é linda, ela é maravilhosa, tem lugares lindos, mas ela não é uma colônia de férias. Ela é uma colônia de educação de almas, de espíritos. Nós estamos nos reeducando em processo educativo. Então nós temos responsabilidade não só pelos nossos atos físicos, como também pelos nossos atos, aqueles que não chegaram a ser praticados, mentais, que é o nosso pensamento. Isso que a Média diz nesse texto. E muito mais que isso, olha, a nossa responsabilidade vai além. Faltamos com ela quando temos que dar conta não só dos encarnados, nós que já conhecemos essa transcendência, como dos desencarnados também. Nós temos responsabilidade sobre eles. Será que nós temos afetos na espiritualidade? Pessoas queridas que nos antecederam? Outras que estão já na fila da reencarnação, esperando para que chegar. Então, cada vez que nós erramos, que nós agimos de alguma forma, faltando com a nossa responsabilidade, como será que ficam esses nossos entes queridos no plano espiritual, que já estão desencarnados? Os nossos anjos de guarda, nossos guias protetores, a nossa família espiritual. Porque vejam bem, a família espiritual, ela difere um pouquinho da família física. Porque a família física, eu não sei, estou falando da minha família. Agora eu não sei a de cada um. A nossa família física, ela é de compromisso. Reúne-se naquele lar aqueles espíritos que precisam se reajustar. Não sei no de vocês. Mas normalmente é assim, né? Então, a nossa família física é uma família de trabalho, de compromisso. Chegam aqueles espíritos que precisam se acertar. Então, todos nós, cada um de nós, tem um compromisso com aqueles que estão ali, que estão reunidos nesse núcleo. Agora, a família espiritual é diferente. É a família desses laços do amor, que não tem esses acertos ainda. Então, são aqueles que foram nossos pais, nossos avós, irmãos.
em encarnações passadas e que estão ainda hoje lutando por nós, batalhando por nós, que estão na espiritualidade torcendo por nós. Então nós somos responsáveis por eles também, para não entristecê-los. Olha como é grande a nossa responsabilidade. Às vezes nós pensamos, mas o que eu faço? O que será que Deus quer de mim? Eu não faço nada. Mas para que eu estou aqui? Olha, vão vendo a responsabilidade que nós temos, tão grande. O nosso crescimento, o crescimento daqueles que estão à nossa volta, é o compromisso com o Pai que nós assumimos. O que é a reencarnação? É compromisso com Deus. Deus nos dá essa oportunidade para o nosso progresso. E junto com essa oportunidade vem todo esse compromisso, essa nossa responsabilidade. Vem amor, vem amparo, vem amor, amparo. Mesmo nessa família de acerto que nós temos, essa nossa família material, física, tem aqueles entes queridos que são os sustentáculos emocionais nossos. E tem aqueles outros que nós precisamos trabalhar. Através da nossa dedicação, através da nossa compreensão. E esse trabalho que nós fazemos é um trabalho muito delicado, porque, como nós dissemos, a experiência, a gente não passa um para o outro, cada um tem que viver essa experiência. Então, essa responsabilidade, esse compromisso com aqueles que estão do nosso lado, tem que ser de uma forma que eu não fira a vontade dele. Eu não posso fazer com que ele faça aquilo que eu acho que é certo. De jeito nenhum. E nem se eu não conseguir o meu objetivo com aquele ente querido meu, com aquele familiar, eu não posso me fazer de vítima. Não posso me culpar por não conseguir. Muitas vezes eu quero fazer o outro feliz. Eu quero mostrar o melhor caminho para ele. Mas ele não quer seguir esse caminho. Ele se recusa a seguir. Por quê? Porque ele está naquela idade que nós falamos lá atrás, cronológica, umidade e espiritual, imaturidade espiritual, compreensão, está em outra idade, está mais imaturo. Então não tem a mesma compreensão que eu tenho. Então eu não posso forçar. Então essa responsabilidade que eu tenho, ela tem limites. Como tudo tem limites. Tem o limite da vontade dele, que eu não posso interferir de forma alguma. Muitas vezes, quando eu não consigo, eu me faço de vítima e transfiro esse problema para mim. Eu não consegui com ele e fico muito triste. Eu muitas vezes faço até um quadro depressivo. Puxa vida, mas será que eu sou tão incapaz que eu não estou conseguindo realizar tal coisa? De forma alguma. Isso são fugas. Eu não posso fugir dos meus compromissos. Eu não posso fugir das minhas ações de saber que ela tem que chegar até aqui, ela tem um ponto estabelecido para eu chegar. Passando desse ponto, eu não posso mais interferir. Isso de forma alguma. Porque nós vimos, irresponsável é aquele que não pode agir por si. As crianças, os dependentes, né, que precisam de ajuda, os portadores de necessidades especiais, esses sim eu faço por eles. Mas quando não, cada um tem que ter a sua oportunidade de crescimento. Né? Então eu tenho que respeitar esses limites, não transferir nem para mim e nem para ele a responsabilidade para ele. Você não me atende, você não consegue. Não fazer isso. Porque nós sabemos que através do nosso exemplo, do nosso comportamento, nós conseguimos mudar muita coisa. Mudar esse ambiente que está à nossa volta. E se não conseguirmos, nem com palavras, nem com comportamento, a prece é um instrumento poderoso, verdadeiro, que nós conseguimos muita coisa através da oração. Que a oração tem essa força magnética tão grande, que ela chega direto ao Pai. Vocês sabiam que na espiritualidade tem um departamento que ele é encarregado de colher os pedidos e selecionar. Então imagina. Então a prece é aquilo que eu faço de coração, não para me desincumbir, porque desincumbir não é realizar, não posso
dizer que está realizado nada, mas que eu faço de coração, com alma, pedindo, ela chega a um determinado lugar. Ela tem um eco. E nesse eco ela tem uma resposta. Muitas vezes, se eu não consigo aqui no plano físico resolver o problema que eu necessito, eu consigo na espiritualidade, durante o sono físico, encontros que são programados pela espiritualidade, entre espíritos adormecidos. E nós conseguimos muita coisa através da prece. Então, recursos não faltam, de forma alguma. Então, nós temos que assumir o nosso papel. Cada um de nós, num grupo, tem o seu papel pré-estabelecido. Cada um com a sua importância devida. Ah, mas o que eu faço? Eu não estou fazendo nada na família. Puxa, nossa, ou eu não estou trabalhando fora, ou eu não me sinto pequeno. Muitas vezes eu me diminuo. Olha só, falta de responsabilidade. Se eu sou um filho de Deus, estou aqui encarnado. Imagina que para cada um de nós chegarmos aqui, né, imagina a fila da reencarnação como deve andar no plano espiritual. Porque se para cada um encarnado tem 4 desencarnados, imagina, a população está envelhecendo. Quantos que têm condições de estar recebendo espíritos aqui? Então imagina a fila, vai ficando grande. Então, se nós estamos encarnados, pela graça, pela providência divina, estamos tendo essa oportunidade, porque nós temos uma função. Temos essa função e somos importantes diante da lei de Deus. Então, quando amadurecemos espiritualmente, nós vamos percebendo que o mundo continua o mesmo. Ele não muda à nossa volta. A árvore não fica mais verde, o céu não fica mais azul, fica tudo tal e qual, as flores são as mesmas, as pessoas à nossa volta não mudam, nós é que mudamos. Porque nós, com o nosso amadurecimento espiritual, nós temos uma nova consciência. Uma consciência diferente da vida, da situação. E essa nova consciência nos dá um novo olhar. Então, nosso olhar se modifica, as situações se modificam, a nossa compreensão passa a modificar. Nós nos percebemos amadurecendo como viajantes cósmicos. Eu não sou da Terra. Eu não sou do Brasil. Eu não sou de São Paulo, eu estou temporariamente. Enquanto eu necessito, na minha caminhada evolutiva, eu estou aqui. Eu sou um viajante cósmico, tenho as moradas da casa do Pai. Eu vou alcançar essas moradas dependendo da minha responsabilidade. Ou eu vou me demorar mais nelas, dependendo da falta de responsabilidade ou da minha irresponsabilidade. Então, quando eu me vejo como um viajante cósmico, aí a coisa modifica muito. Porque logo após, André Luiz diz o seguinte, acho que é sinal verde, parece? Ele diz o seguinte: após um problema, o que a gente pensa? Estou livre. Não, ele diz: espere outro. Após um problema, espere outro. E a nossa vida é assim. A gente acaba de resolver uma situação, um problema, ficamos felizes, temos aquela sensação de fortalecimento, porque cada situação que nós resolvemos, nós nos sentimos mais fortalecidos. Mais ali adiante vem uma outra situação, ou semelhante ou diferente, mas nós estamos mais aptos para resolvê-la. E nós precisamos de resolução em resolução e crescendo, e entendendo a lei de Deus que nos impulsiona para frente. Então, quando nós ignoramos essa realidade, não quer dizer que nós anulamos. Não existe anulação na lei divina. Tem até uma historinha muito interessante daquela mulher que era casada com um marido que era alcoólatra. E ela foi consultar o Chico, não sabia mais o que fazer, queria se separar, não dava mais conta do marido que bebia e ela não aguentava mais. Ela disse: eu vou me separar. E o Chico: mas minha irmã, você se comprometeu na espiritualidade com ele, então você tem que
dá sustentação para ele, você é o esteio dessa família, mas todo dia ele chega bêbado e eu tenho que apoiá-lo e tenho que sustentá-lo, eu não aguento mais. Não, minha filha, você veio justamente para ajudá-lo. Você não sabe lá atrás se você induziu ele a esse erro que hoje você está arcando com essas consequências, né? Lá atrás, você ajudou ele a ser hoje dessa maneira, minha filha. Então, mas está certo, então eu vou aguentar. E foi. E aguentou, e aguentou, e aguentou. E o marido bebia e bebia, e ela aguentando, aguentando e aguentando. E aí, um belo dia, o marido desencarnou. Quando ele desencarnou, aí foi o passarinho que abriu a porta da gaiola e ela ficou feliz. Tudo aquilo que ela não podia fazer quando estava casada, na viuvez ela começou a fazer. Sair, ir ao cinema, ficou feliz, livre, leve e solta. Falou, pronto. Agora já cumpri mesmo minha obrigação, muito bem. Muito bem, um dia também chegou a vez dela, porque todos nós passamos por isso. Ela também desencarnou. Chegou na espiritualidade, e aí os amigos chegaram, né? Ela falou, puxa vida, cumpri minha missão, né? Aguentei meu marido até o fim. E os espíritos, realmente, você aguentou ele até o fim. Mas olha, é bom que você vá se preparando, porque ele já está reencarnado. Ele já fez um cursinho, já fez um tratamento aqui, e ele já está reencarnado. E é bom que você prepare, que você logo mais vai reencarnar para ser novamente esposa dele. Ela falou, não, peraí, não, eu fiz o que me foi pedido, eu aguentei. Falou, não, é isso mesmo, minha irmã. Você aguentou. Agora você vai de novo para aprender a amar. Então não adianta aguentar. Não adianta fazer de conta. Não adianta deixar de lado. Na lei de Deus a gente não faz de conta. A gente não assina cheque sem fundo para Deus. Ele não recebe, volta para nós. Não adianta. Então não é o aguentar. Eu vou levar porque... Não, isso é adiar a responsabilidade. Isso, nós não estamos dando um cheque sem fundo para Deus, nós estamos assinando uma promissória, que lá adiante vai ser cobrado de nós. Então, a nossa responsabilidade, não adianta querer delegar para ninguém, é nossa. É nossa. E hoje, nós somos muito responsáveis pelas lições de Jesus. Jesus, através do seu evangelho, nos mostra o caminho, nos conduz, nos fala do bem, nos fala do amor, nos mostra o Pai de amor. Antes de Jesus, era aquele Deus rancoroso, era o olho por olho, dente por dente, o Deus que castigava, o Deus que punia, aquele Deus que você precisava de sacrifício para acalmá-lo, para agradá-lo. E hoje, Jesus, através da doutrina espírita, nos mostra um Deus diferente, um Deus infinitamente bom, de amor, um Pai de amor, que para não agradá-lo, mas que para evoluirmos, que Deus não precisa de agrado, Deus quer o nosso bem, quer que nós nos agrademos, e Ele quer a nossa evolução, o nosso progresso. Então é esse o Pai de amor que nós temos. Então é esse otimismo que nós temos que caminhar, que a doutrina espírita nos induz a esse otimismo, a essa luz da estrada. Nós não podemos nunca apagar essa luz de esperança, essa luz de fé, porque a nossa jornada, ela não é uma reta só. De vez em quando estamos no alto, outras vezes descemos um pouco. Então é importante que sempre essa luz esteja acesa. Não só quando estamos lá embaixo, que nós buscamos desesperadamente essa luz. É preciso que ela esteja sempre acesa, essa luz do otimismo, para nos dar força nos momentos mais difíceis. Nós temos que ter essa responsabilidade. Porque a doutrina nos conquista, nos cativa, através dessas lições belíssimas de otimismo, de exemplo, de fé que nós temos, né? E como diz, para encerrar, que eu achei muito interessante, lembrei, preparando essa palestra, eu lembrei do Pequeno Príncipe, que é tão linda, aquela lição da raposa, que ela diz para o príncipe. Não sei se todos leram O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, né? E quando a raposa diz para o Pequeno Príncipe que existem milhares, que ela fica triste que ele está querendo ir embora.
E a raposa diz para ele que existe milhares de meninos como ele, como existe milhares de raposas como ela. Então a raposa diz para o príncipe: eu estou triste porque você vai partir, porque você me conquistou. E você é responsável por aquilo que você cativa. Então você me cativou, então você é responsável. Embora tenha milhares de meninos e milhares de raposas, você me cativou. E assim é a doutrina para nós. A doutrina nos cativou. Então nós somos responsáveis por agir de acordo com os ensinamentos dessa doutrina bendita, que nos dá o norte, o caminho, o otimismo, essa vontade de ser cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. E agora ainda temos 5 minutinhos, né? 3. Está fugindo, já disse que são 3. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Não? Achei que era, Caetano. Aqui. Bastante atenção que a Lida comentou é a questão do pensamento, meus irmãos. Essa coisa que a gente não percebe, né? Porque o pensamento é essa coisa, ele é matéria, mas é tão sutil que a gente não apalpa, né, os pensamentos, né? A gente não vê pensamento, mas ele é a fonte criadora de nossas atitudes, nossas ações. E aí me chamou a atenção que a gente às vezes acha que não, a gente vai pensando sem se preocupar com o que está pensando, né? A gente deixa vir a raiva, né? Deixa vir a inveja, às vezes deixa fluir o orgulho, né? E esquecendo que isso tudo toma forma, né? Tudo toma forma. É interessante isso, a gente começar a prestar atenção no que nós estamos pensando. O que nós estamos pensando? Vigiar os nossos pensamentos, né? E por último, Leda, aquela coisa, né? Quanto mais aprendemos, quanto mais informação temos, mais responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. Tem até uma experiência, né, com o pensamento, através de uma ressonância magnética, que a pessoa se coloca ali no tubo da ressonância, né, que faz a fotografia do cérebro, e vai recebendo ordens para pensar. Pensa numa guerra, pensa em alguém que você tem raiva, agora pensa numa flor, pensa numa pessoa querida. Vai mudando a cor. Olha o que estão descobrindo, que coisa maravilhosa, vai mudando o tom, vai mudando a cor, e vão registrando, né, essas cores do pensamento. Então, imagina, né? É a ciência. Comprovar. Nos vem assim a cor da nossa aura, né? Eles enxergam a aura. A nossa aura e sabem qual o patamar que nós estamos. Exatamente. Né? Quantos espíritos fugiram do Bezerra, no caso da luz que ele vivia. Então a pessoa fica naquela pequenez. Não, eu falo, não, eu vou mudar, não me traga isso perto de mim. Aqueles espíritos que estavam em prova difícil. Né? Então é assim que a gente vê. O outro ponto que você estava falando, estava me lembrando, também abençoado o esquecimento que Deus nos dá. Mas abençoado o esquecimento. Se as pessoas soubessem, vissem o passado, principalmente nas coisas que errou, a gente tem a condição de seguir em frente, né? Quantos suicídios que aquilo viu por aí, né? Então a gente. Acho que a maioria viu o Nosso Lar, né? O filme. A maioria assistiu o Nosso Lar ou não? Sim ou não? Então, lá no livro, né? Quem não assistiu no livro, a dona Laura, ela está fazendo uma regressão para voltar à reencarnação. Ela só pode chegar a 200 anos. Há 200 anos ela conseguiu ter acesso, porque disse que mais ela não teria condições de suportar. Saber o que ela foi lá atrás, né? E você vê uma trabalhadora do André Luiz, do Nosso Lar, da colônia espiritual, só 200 anos ela conseguiu regredir na espiritualidade para reencarnar. Suportaria. Imagina. Né? Então, bendito esquecimento. Bendito. Né? Um aspecto importante
pensamento também, é que dependendo do pensamento ele tem uma frequência, né? Tem. E aí nos liga, como se fosse um celular, nos conecta, né? E às vezes a gente vai buscar proteção numa casa espírita, ou em uma igreja, e a gente não sabe que o que protege a gente, né? O que ajuda a proteger, a gente está com um padrão de pensamento adequado, sentimentos e ações, né? Exatamente. Tem um ditado que diz assim: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não tem? Um dito popular, né? O da doutrina espírita é diferente. Diz-me quem és, que eu te direi com quem andas. Com a companhia espiritual, né? O que pensa, né? Quem és, assim, integralmente, né? Não só o exterior, mas o interior. Boa noite. Boa noite. Tá, eu gostaria só de fazer uma colocação sobre a história que a senhora passou, que você passou, sobre a mulher que tinha um marido bêbado. Tá? Que viveu a vida em detrimento desse marido e não fez as coisas que tinha vontade de fazer. Tá? Pelo menos eu, digo por mim, tá? Eu frequento a doutrina, gosto da doutrina, só que, eu acho que como a maioria, busca o equilíbrio. Claro. O equilíbrio. Tá? Então eu acho assim, pertinente que a senhora pudesse falar para a gente, assim, não em detrimento de a gente ter os nossos compromissos com os nossos familiares, com pessoas que cuidam da nossa vida durante o longo, né, da nossa vida, que a gente tem comprometimento, só que não deixar de viver também por conta dessas pessoas. Elas têm os problemas a ser resolvidos, a gente tem que ajudá-los, mas também não nos aniquilarmos enquanto pessoa para poder viver essa vida com as outras pessoas. E a gente vê várias pessoas aí, pais que se aniquilam por conta de filhos envolvidos com drogas ou com outras situações, e ele deixa de viver a própria vida para viver a vida desse filho, ou da esposa, ou de namorada. Então eu acho que esse compromisso assim, do equilíbrio, de assim, vou ajudar sim, mas também não vou deixar de viver a minha vida, né, para fazer só a vontade dessa pessoa. Exatamente. Gostaria que você fizesse uma colocação para a gente. Exatamente. O que eu disse dos limites, né? Eu coloquei dos limites, que você, para ajudar, você tem que ter um limite, você não pode esquecer de você, né? Você não pode esquecer, porque você tem uma responsabilidade com você, de você estar bem, porque quem não está bem, equilibrado, quem não amadureceu com esse equilíbrio, que deu essa maturidade, não só a cronológica cresceu no tempo, mas espiritualmente você não consegue ajudar e nem compreender. Compreende de uma forma equivocada. A historinha que eu fiz para ilustrar, dizendo assim, que quando você faz por fazer, que você não faz para ajudar, você faz porque você acha, não, eu vou fazer e pronto, não adianta, isso não conta, né? Colar na prova, vamos dizer assim, não adianta. E nunca nos anular, eu disse, e nem nos fazemos de vítima quando nós não conseguimos, porque nós esbarramos em limites, porque chega um determinado ponto que eu não posso interferir. Então, se eu não posso interferir, não vai adiantar eu me anular, eu sofrer, eu me aniquilar por conta disso, de forma alguma, né? Então, isso que eu deixei muito bem lembrado também, né? Obrigada, Leda. Hoje nós aprendemos tanto aqui, vamos sair tão iluminados, vamos distribuir óculos escuros para os que estão na rua, pela nossa luz que vai ofuscar todo mundo, né? Por tudo que aprendemos aqui. Muito obrigada, viu? Não, olha aí, gente, vamos aproveitar o gancho do que a Leda falou sobre a oração e não vamos esquecer do Evangelho no Lar, não é? Que se nós não nos acharmos competentes, né, com nenhuma outra ferramenta, né, para colocar em prática isso, pelo menos a oração. Vamos nos equilibrar o nosso lar, para que possamos, a partir daí, começar a dar os primeiros passos, né, talvez para colaborar com outros, depois que nós estivermos bem, não é? Então vamos agora, que muito aprendemos, realmente nos centrar, nos concentrar mais uma vez, cerrar os nossos olhos e novamente vamos nos dirigir ao nosso Mestre Jesus. Agora realmente agradecidos por esses minutos de boa colheita, de bom aprendizado. E vamos tirar de dentro de nós
este bom sentimento, esta luz quente, clara e gostosa, e deixar que ela seja dividida, que ela seja usada pela espiritualidade maior, aonde houver mais necessidade. Vamos vibrar então neste momento, desta noite fria, por todos pela rua que sentem frio, por aqueles que mesmo agasalhados ainda mantêm os seus corações gelados. Vamos vibrar pelos que sofrem em leitos de hospitais, nas suas próprias casas. Vamos vibrar pelo nosso país, imaginar todo o nosso mundo, todo o nosso planeta Terra, envolto numa nuvem cor-de-rosa, para que consigamos harmonia, para que este momento de transição em que estamos passando, para que o nosso planeta possa estar harmonizado e que as pessoas aqui possam estar compreendendo o que está acontecendo. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos que estão lá nos esperando, pelos lares que no momento estão sem ninguém, mas que possam estar recebendo a visita dos nossos amigos, que o higienizem e que possamos retornar e manter toda esta vibração positiva que sempre saímos daqui levando conosco. Vamos vibrar por nossa juventude, para que eles possam se fortalecer e começar a compreender também o porquê. E vamos deixar uma vibração em branco para que os nossos amigos do plano espiritual possam utilizar aonde for mais necessário. Agradecemos então, Senhor Jesus, e te pedimos, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora aguardar em silêncio, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho de paz.